Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa TV Sim Direta. Hoje a edição é especial, não é ao vivo, não teremos participação aqui no estúdio, porque o nosso presidente Ibrahim Youssef esteve participando de um programa na TV Gênesis. E essa participação você assiste agora. Muito boa tarde, Brasil. Com a permissão dos telespectadores dos outros estados brasileiros, nós vamos falar um pouquinho de nós aqui de Brasília, mas no fundo eu acabo falando de você também, do seu estado, do seu município, porque queiramos ou não, estamos vivendo todos, sem exceção, a não ser aqueles que vivem montado na fama, né? E deitam na cama e tudo mais. Mas para o trabalhador brasileiro a situação é tão ingrata aqui no Distrito Federal como aí no norte do país, no sul, no leste, no oeste, em qualquer estado brasileiro, em qualquer município, seja capital ou pequeno município, não tem essa história. Nós vamos falar um pouquinho da situação, eu digo que até constrangedora, que passa o funcionalismo dentro do Distrito Federal. Vou falar do servidor público civil, né? Que eu tenho encontrado diariamente, é dentro da igreja, é no supermercado que você entra, é na feira que eu amo de paixão de fim de semana, e a gente vai se tropeçando por aí, e você percebe que há uma angústia do servidor. Primeiro que não sabe se vai receber ao final do mês, comecinho do mês subsequente. Segundo que foram feitos acordos na gestão passada para que haja um aumento salarial para esses servidores. Será cumprido? Ninguém sabe. E olha lá, talvez nem o papai do céu saiba, porque estamos vivendo um momento complicado. Me senti, sinceramente, na obrigação de fazer um programa a esse respeito e me preocupa ainda mais quando vejo, Mário, fecha aqui para mim, querido, dados como o meu amigo Eduardo Brito publicou do alto da torre do Jornal de Brasília, hoje está aqui, ó. Gastos com pessoal ultrapassam limites e forçam cortes. Coube ao chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, dar a má notícia aos participantes da reunião do Conselho Político do governador Hollenberg ontem, né, pela manhã. Já em setembro, gastos com pessoal do governo do Distrito Federal ultrapassarão os 50% da receita corrente líquida, deixando para trás o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em agosto, chegou a 49%, quer dizer, beliscou 50%. E agora isso tornará indispensável o corte de despesas com pessoal, que pode chegar a 20% do total. Meu Deus do céu. A medida não deverá alcançar os funcionários efetivos, ficando restrita aos cargos comissionados, que é outro drama de Brasília. No próprio site do pessoal que está comigo aqui, eu estava vendo, embora fosse uma matéria mais antiga, né, do tempo ainda do Instituto Candango da Solidariedade, um ex-presidente da casa lá, mostrando que nós tínhamos na época, acho que 18 mil cargos comissionados, o que representava 6 vezes mais do que os Estados Unidos da América, em seu conjunto total, tinha, porque lá só tem 3 mil em todos os Estados Unidos. Que coisa de maluco. Para a gente falar do funcionalismo, a gente tem que trazer representantes sindicais que tratam da causa, né? Estou recebendo aqui o Ibrahim Youssef, ele é presidente do Sindireta, Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Tribunal de Contas do Distrito Federal. E cansa, né? Coisa demais, né, amigo? É muita gente, hein? É verdade, Celso. Primeiramente, quero dar uma boa tarde, né, e agradecer aqui, em nome de todos os servidores, esse convite a estar aqui na TV Gênesis, discutindo exatamente uma matéria que é preocupante realmente para nós, servidores públicos, porque a instalação, né, deste governo só traz isso mesmo, né? E para a gente que vive de salário, né, Celso? Então você vê que
realmente é de preocupar. Como dizia meu colega, que vocês perguntaram dele agora mesmo, né, o Álvaro Costa, que a gente fazia o Brasília Urgente junto, ele dizia, cada vez sobra mais mês no final do mês, entendeu? Né, sobra um tempo, né, o dinheirinho acaba já na primeira semana e olha lá se já não, né, não for tomado todo no banco. Deixa eu apresentar também o Gonzaga Negreiros, que é um dos diretores do Sindireta, na área intersindical, né? Seja bem-vindo, viu, Gonzaga? Muito bem, Celso. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Gênesis. Dizer que é um prazer, Celso, poder estar aqui nesse estúdio com você. Eu criei minha identidade assistindo o seu programa, noticiando Brasília, denunciando as mazelas de Brasília. E você não envelheceu e nem mudou de a voz, pelo menos, continua a mesma. Continua a mesma. Caiu um bocadinho. Porque, Celso, você falou uma coisa interessante, é preocupante. Hoje, no Distrito Federal, como os servidores públicos estão numa incerteza. Ninguém sabe o que será do amanhã. Nós temos a segurança jurídica, nós temos acordos todos que sempre o Distrito Federal nunca descumpriu, e agora com esse governo aí estabelecido, ninguém sabe como será o amanhã, nem os servidores e nem o comércio que depende dos servidores. Então está verdadeiramente um caos. Mas engraçado, né? O governo, ele deveria buscar arrecadar mais, né? Fez logo no início do governo, até por sugestão de alguns parlamentares e tudo mais, fizeram aquela jogada em que os débitos junto ao GDF poderiam ser pagos. Aí, ao invés de facilitar a chegada do cidadão para poder, né, não, eu quero pagar, quero ficar com o meu nome limpinho, bonitinho, você enfrentava uma fila. Eu mesmo levei acho que umas 2 ou 3 sentadas ali ao final da Asa Norte, ali na área da Secretaria de Finanças lá. Você ficava uma tarde inteira e você vê, quer dizer, não facilita a vida de ninguém, né? É complicado. Falta de dinheiro não é, porque a arrecadação, ainda ontem eu mostrava aqui, no mesmo período, referente ao mesmo período do ano passado, subiu mais de 200 milhões. Então, sinal de que não está faltando tanto dinheiro assim. E poderia até vir muito mais, né, amigo? Celso, o grande problema também, essa instalação desse novo governo, não foi dada a gente o contraditório. Então é de costume de todos os governos, principalmente algumas medidas antipáticas. Não fizeram a roda de conversa com vocês. Chamar os servidores públicos para a situação. Né? Agora, claro. Nós das entidades, todo dia a gente está recebendo as notícias por jornais. Então, o movimento assim... O susto sempre vem do jornal, nos né? jornais. Dos amigos furões, como o meu amigo Exatamente. Brito, que eu usei aqui agora, né? Quer dizer, que está sempre por dentro da notícia. E aí ele está muito mal assessorado, seu governador, nessa matéria de tratamento de pessoal. Porque você não consegue administrar um Estado sem o apoio do trabalhador. Né? Sabendo, pode ter algumas dificuldades. Verdade. E você sabe muito bem que hoje a gente contribui muito com relação ao atendimento à sociedade. É cobrado demais. Então o que acontece? Primeiro que ele não quis cumprir acordos antigos. Aí colocou o Ministério Público para questionar toda aquela negociação salarial de anos, porque a gente sabe da necessidade do Estado, muitas vezes a gente é obrigado a aceitar as imposições do governo com relação às negociações salariais. Então negociamos o nosso reajuste salarial em 3 anos. Aí chega no último ano, da última parcela, o Ministério Público, né, muito intempestivo, fala que a lei é inconstitucional com a sua formalidade. Depois de 2 anos, questionar o aumento dos servidores. E aí foi de lavada. Não, e condenar dizendo, não, foi o governador, não, foi a instituição governo do Distrito Federal. E não adianta mudar de nome, chegar e dizer que hoje é governo de Brasília, que é tudo a mesma porcaria, a mesma coisa, entendeu? Não tem outro jeito de falar. Não se muda as cabeças. Agora, a instituição governo, ela permanece. Se o governo anterior fez uma dívida, o atual tem que pagar. Né? Celso, o que eu acho interessante então, nisso aí, jeito. o que eu acho interessante nisso aí é o seguinte: o Hollenberg foi eleito para resolver os problemas de Brasília. Hollenberg, um cidadão de Brasília, já foi deputado distrital, deputado federal, senador, quer dizer, sempre conheceu a história de Brasília, foi eleito, não tinha projeto para Brasília, que talvez ele não acreditasse que fosse eleito, não tinha quadros para governar o Distrito Federal. Não se preparou para Não se preparou, teve 90 dias na transição, pegando todas as informações do governo, todas. Chegou no dia 1º, o Hollenberg chegou aí,
totalmente com a versão totalmente contrária do que é o Distrito Federal. Tudo bem que houvesse dificuldades, mas ele está aí para resolver os problemas. Ele não está para criar problemas. Então o Hollenberg, ele não transmitiu segurança a Brasília, nem aos servidores públicos, nem aos comerciantes. Eu não sei, até agora o Hollenberg não disse qual é o seu projeto de governar o Distrito Federal. Nós estamos preocupados, os servidores públicos estão preocupados, porque os servidores públicos são um Estado continuado, como bem você colocou aí, independente de quem governo que assumiu o compromisso, é uma casa. O chefe da casa tem que dar continuidade em todos os... A continuidade já vinha sofrendo há muito tempo. As responsabilidades. Depois a gente vai falar sobre isso, até porque eu conversava com o Zé ali do zoológico, né? Faz parte também do... Isso, do zoológico. Eu vou te atender, Cícero, só um minutinho, eu não posso perder essa santa oportunidade. E ele mostrava, né? Quer dizer, fizeram concurso em 1900 antigamente, botaram lá X funcionários concursados e tudo mais. Só que o pessoal envelhece e foi saindo e não botaram concursados no lugar. Aí vem os comissionados, os contratados, e a cada governo, ou simples mudança do parlamentar, que é o QI, que é o quem indica, há mudanças. E você pode fazer isso. Aí a continuidade transforma-se às vezes no caos, e muita gente aí querendo mudar o próprio zoológico, que aliás é um assunto que eu vou tratar na segunda-feira aqui. Cícero, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso, boa tarde aí ao diretor da Indireta. Certo. Diga, querido. Eu gostaria de saber do Ibrahim aí sobre os nossos precatórios, pô. Eu estou no quinto processo do Plano Collor, até hoje não recebemos nada. E já tem 20 e tantos anos aí, eu gostaria de saber sobre os precatórios aí, amigo. Tá boa certo, tarde, Celso, boa tarde aí aos amigos. Tá. Um grande abraço. Antes de você falar, Ibrahim, eu posso colocar aquela matéria de vocês de direta, né? Até a moça bonita está do lado ali, que fez a matéria. Coloca aí, por favor, a Ana. A situação de grande parte dos servidores que espera há anos pelo recebimento de dívidas de precatórios está prestes a ser resolvida. Isso porque o governo federal publicou uma lei complementar, permitindo que os estados utilizem parte dos recursos de depósitos judiciais para o pagamento destes valores. Com a sanção da lei, ficará mais fácil do GDF cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de até 5 anos para que os estados quitem todas as dívidas de precatórios. Aqui no Distrito Federal, a estimativa é que o governo tenha cerca de 2,8 bilhões em dívidas de precatórios, gastando atualmente 25 milhões por mês para o pagamento destes valores, que são referentes a débitos que o Estado tem com o cidadão que entrou na Justiça contra o governo ou algum órgão público. 5 anos ainda é muito tempo para ser pago o que é devido, né? Acho que deveria ser até menos tempo, né? Mas 5 anos já está de bom tamanho, tomara que realmente os estados cumpram essa decisão e passem a observar esse verdadeiro direito que é do trabalhador, que é do servidor, que é da sociedade, que é dos empresários também, né? Antes que você fale, Ibrahim, você, Gonzaga, quantos servidores, meus amigos, que eu vi morrer, né? A idade chegou e a pessoa foi para o andar de cima esperando receber um precatório desse que poderia ter feito a diferença na vida deles, né? Meu Deus do céu. Tem novidade ou não tem nessa história? Agora o Supremo Tribunal entendeu, até para dar um ponto final nisso aí, nos estados, por conta dessa protelação de pagamento. Você veja, tem dívidas aí, ainda dá mais 5 anos. Eu queria ser, como cidadão, eu dever no Estado, eu queria ter essas prerrogativas. Em ações transitadas que o sindicato tem, você viu aí o nosso filiado aí, de 20 anos você tramitando dentro do tribunal para sair com a medida, trânsito e julgado. E aí você tem uma matéria igual de 1990, que é o Plano Collor, que depois de 10 anos nós conseguimos o precatório dessa dívida, porque o governo realmente não honrou aquele gatilho daquela época, porque você sabe que a classe trabalhadora, em 1990, era gatilho a cada 3 meses. Enfim, estamos falando em matéria de 1990, 25 anos depois. E aí, agora, nós, com nossas medidas, através das nossas confederações
de Servidores Públicos, juntamente com a Ordem dos Advogados, nós conseguimos pressionar essa matéria junto com o Supremo, para dar uma resposta para a gente, onde saiu que até 2020 todos os estados terão que honrar todos esses pagamentos. E, além do mais, nós também botamos uma obrigação de fazer de 1,5% da renda líquida seja depositado, que hoje está dando a cifra de 25 milhões de reais. E isso ainda é pouco, porque se você pegar a dívida do Estado, que é 2 bilhões, quase daria hoje mensal 50 milhões para pagar. E aí eu concordo com você quando você fala que há muitas pessoas já até faleceram. Verdade. Né? Quer dizer, Quantos essa morosidade amigos da justiça é muito ruim. E aí a gente traz aqui também para a discussão, você vê que na América, nos Estados Unidos, quando o Estado deve alguma dívida, é no máximo em 12 meses, já acha muito tempo. 12 meses. E nós estamos falando de matéria, trânsito julgado, de 1990, 25 anos. E aí o governo agora passa mais 5 anos. E aí existe um agravante. O próprio governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, foi ao Congresso Nacional pedir que abrisse as prerrogativas da obrigação de fazer de 1,5% para não honrar com esse pagamento e ele ter o direito de mexer com esse dinheiro que ele faz o depósito de 2,5 bilhões, dando a justificativa que está numa crise dentro do GDF, que ele precisaria desse dinheiro para custear outros pagamentos. E aí, graças a Deus, quer dizer, a Dilma, como está muito precisando do apoio dos estados, concedeu, através da emenda constitucional, para que abrisse essa prerrogativa de não obrigação de fazer dos governos estaduais. Sei que você quer falar, deixa eu só atender mais um telespectador, eu já retorno contigo, Gonzaga. Oi, Elkson, boa tarde, amigo. Boa tarde. Diga. Boa tarde aos convidados aí e boa tarde a todos os telespectadores da TVGN do Diário Brasil. Celso, eu vou fugir um pouquinho do tema aí, falar do tema nacional, que é a política nacional. Surpreende muito, todo mundo fala do Procurador-Geral da República. Né? Vários políticos foram citados nessa Operação Lava Jato, desde a primeira lista que saiu. Sim. E recentemente, na delação premiada, um dos delatores inocentou, né, o Eduardo Cunha, e logo depois que o Eduardo Cunha passou a ser contra a presidente Dilma, né, rapidamente o processo dele andou na Procuradoria-Geral da República. Voou. A gente fica meio assim, suspeito, porque algumas coisas andam rápido, né, na Procuradoria. É verdade, voa mesmo. Eu queria saber, porque é difícil, né? Acho que o Eduardo Cunha pode ter a sua participação lá na Lava Jato, mas é uma pessoa que estava indo contra os princípios da presidente Dilma e rapidamente ele foi levado até o Supremo Tribunal. Tá bem, filho. Eu só espero, Celso, que o Eduardo Cunha não seja um Roberto Jefferson da vida, porque quem viu o Mensalão e o tanto de gente que o Roberto Jefferson derrubou, eu acho que o Eduardo Cunha pode até cair. Mas que ele vai levar um monte, ele vai. Vai arrastar um batalhão. O medo é esse, você viu que está todo mundo pisando em ovos com o Eduardo. Né? Até porque ele não tem papas na língua, né? E ele já deixou claro isso. Né? Eu vou levar um monte de gente comigo. E o primeiro que ele já citou foi o próprio presidente do Senado. A grande verdade é o seguinte, a gente vive essa Brasília aqui e nós vivemos o local e o nacional como se fosse praticamente a mesma coisa. Nós estamos imbuídos nessa história, até porque temos uma dependência física do governo federal nas áreas de educação, saúde e segurança, então não tem como fugir dela, né, mano velho? Agora, como é que a gente foge desses embargos que são colocados para que não se receba precatório, para que você fique na dúvida se vai ter sequer o aumento que foi estabelecido lá atrás e dividido e parcelado? Celso, nós dentro do tema que nós iniciamos aqui dos precatórios, quando você estava conversando com o Ibrahim, eu estava aqui observando o seguinte, no Distrito Federal havia a ordem cronológica primeiramente para os médicos, então os médicos receberam seus precatórios. Como se diz, foi acertado, mesmo um percentual longo e demorado, foi quitado o precatório dos médicos. Agora entrou a fila dos servidores. E eu observando e estava pensando aqui, na ministra a Eliana Calmon, ela fez várias palestras, eu participei de algumas, era presidente do Conselho de Magistratura,
e uma vez ela quis mesmo se debruçar dentro do tema precatório nos estados para ver o que estava de fato ocorrendo. E ela resolveu ir ao Fórum de São Paulo para ver como estava sendo os pagamentos dos precatórios no estado de São Paulo, por ser o maior estado da federação. Quando ela chegou lá, ela surpreendeu de um quantitativo muito alto de precatórios sendo recebidos pelo fórum, e esse dinheiro, esse recurso não sendo repassado, os fóruns aplicando, fazendo reforma nos prédios. Então ela começou a despertar que muitos dinheiros de precatórios são retidos nos fóruns, os fóruns pegam e os diretores dos fóruns, você vê cada prédio bonito, novo aí, eles estão aproveitando também dessa inércia do Estado, dessa política mal resolvida. E o dinheiro está sobrando lá? Está sobrando lá. Então o que nós queremos é o seguinte, o ministro Joaquim Barbosa tinha falado que quando terminasse o processo do mensalão ia se debruçar por cima dos precatórios. Então, acho que o Supremo já realmente se antecipou, já deu um prazo de 5 anos. Então, nós queremos, não que o Hollenberg venha agora dizer que não tem recurso. Se nós temos 25 milhões mensal, nós queremos 50 milhões para alcançar a demanda dos servidores, que você bem colocou. Muitos já morreram, na esperança de ter os seus direitos, como é que se diz, já recebidos, não conseguiram. Mas agora nós queremos, sim direta, estar atento, vigilante, a receber esses precatórios dos servidores, porque não dá mais para esperar e nem para conversar sobre isso. Já vou te atender, Antônio, só um minutinho, por favor. Né? Eu ajudo você a pagar a conta telefônica, manda para mim. Mas não podia perder a santa oportunidade, você citou, né, a questão da área de saúde aqui do Distrito Federal. Está todo mundo vivendo na penúria. Está aqui, ó, Correio Brasiliense de hoje, uma excelente matéria do companheiro Otávio Augusto. Né? Horas extras não são pagas. Médicos e enfermeiros estão sem receber a gratificação há 2 meses. Entidades de classe recomendam que profissionais suspendam o trabalho além do expediente. Em 2014, o GDF desembolsou 14 milhões com essa despesa. E agora, há 2 meses sem pagar as horas extras, eles estão lá, né? Não se faz concurso público, não se bota gente para trabalhar lá dentro. Com esse dinheiro das horas extras, pelo que eu li aqui, poderiam contratar cerca de 2.500 funcionários com um pouquinho menos de dinheiro para serem efetivos lá dentro. É complicado. Boa tarde, companheiro sargento. Boa tarde, Celso. O problema é o seguinte, Celso. Diga, querido. Eu entrei na justiça em 1980. No 1990, eu entrei contra o GDF. É do Plano Bressa e Plano Polo. Já está falando dos precatórios? O que acontece? Eu já ganhei 3 instâncias, já tem 3 anos nós ganhamos, nós éramos 10, 3 já se foram, Deus já levou os 3, nós somos 7. E precatório não tem herdeiros, segundo a justiça não tem herdeiros. Eu queria saber do sindicalista aí, se isso é verdade ou não. E dizendo o seguinte, toda vez que a justiça dá a decisão, o GDF vai lá, recorre de novo. Dá a decisão, o GDF vai lá, recorre de novo. E aí ninguém entende. Antônio, explica de novo aí que o pessoal aqui não entendeu direito. É que o pessoal aqui é mais novo do que nós somos velhinhos, nós somos lá do passado. Conta pra eles aí direitinho, que história é essa aí, Antônio? Quando nós entramos 10, entramos na justiça contra o Plano Bressa e o Plano Collor. Certo. Nós já tem 3 anos que nós ganhamos. Aí toda vez que a gente ganha, o GDF vai lá, recorre de novo. Aí passa governo, recorre de novo. E aí é o seguinte, dos 10, 3 já se foram pro andar de cima. E dizem que não tem herdeiro do precatório. Já que estão falando dos precatórios aí, eu queria saber o seguinte, se isso é verdade ou não? E por que o GDF sabe que já perdeu, continua alegando certas coisas infundadas? Tá bem. Eu queria saber do sindicalista aí. Lembrando, o Antônio era da área da segurança, Boa tarde, muito obrigado. Tá. Grande abraço. Bem, a situação nossa do Sindireto, nós ganhamos o Plano Collor, né, em 97. Mas pelo que ele disse também... Não, mas ele é da outra incorporação, não é militar. Né? Então, a nossa, do Sindireta, nós ganhamos em 97, né, foi no prazo de execução, e foi emitido o precatório, né, de 97. Entendi. Então, tem 18 anos, agora que o governo está chamando para pagar aquela dívida que, depois de transitado de uma ação de 1990, emitiu o precatório em 97. E agora que o governo vai chamar os filiados do Sindireta para o pagamento desses precatórios. Então, veja bem, quando, mesmo você vê, demoramos esse tanto de tempo na justiça para o trânsito de julgado, quando ele recebe aquela carta, os empresários vão lá, compram com deságio, paga as dívidas,
Pagar as dívidas. Então é outro problema da questão dos precatórios. Quando você vê, por exemplo, que a grande maioria vendeu. A dificuldade que se tinha para fazer um acerto com a Secretaria de Finanças, né? Esses empresários não têm, eles já descobriram um jeito. Não se paga ao fisco, fica devendo ao GDF, aí pega o precatório que o meu irmão tem, paga lá 10%, 20%, 30% no máximo, e ele entra no valor total. Ou seja, o cidadão deve lá R$1 milhão, vou falar de um grande empresário, R$1 milhão para o GDF. Ele com 300 mil comprado de precatório, no máximo, ele paga esse 1 milhão lá. Já virou uma rotina esse tipo de coisa. Então, não seria muito melhor realmente efetuar os pagamentos e acabar com essa história e botar, porque aí o cidadão vai saber, opa, essa mamata eu não tenho mais. É verdade. Né? Agora eu vou ter que suar para poder ganhar dinheiro. Aí, Celso, eu concordo com o Antônio que o governo ele vem protelando realmente nas ações, colocando os embargos só para ganhar tempo. Né? Porque são matérias que foi dado causa aos servidores, aos trabalhadores distritais. Né? Então, realmente, ele tem razão que o governo... Né? Nós temos outros processos, porque você sabe que quando o sindicato ganha uma ação, não são todos os filiados. Depois que ele ganha uma ação, que há novos filiados e nós ingressamos com outros, né, com outros filiados. Então nós temos, além do primeiro processo do Plano Collor, nós temos 7 processos que ainda aguardando, né, a emissão dos precatórios desses servidores, que na época não estavam filiados à entidade sindical. E a gente, como entidade representativa, só alcançamos então só os nossos filiados. Né? Caramba, hein? E o governo vem protelando, que poderia ter dado uma sentada e negociado com os servidores públicos. Tá. Oi, Carlos, boa tarde. Carlos? Sim, boa tarde. Diga, querido. Só um questionamento com relação... Boa tarde aí para vocês também. Boa tarde. Que eu sou professor aposentado do GDF e na época da minha aposentadoria... O governo não pagou tudo que eu tinha de direito. E ficou uma dívida em exercício findo. E eu queria saber se o sindicato explica para a gente como a gente tem acesso para receber esse dinheiro. Tá certo. Tá bem. Eu vou ter que trazer o pessoal ligado aos militares e depois o pessoal do Simpro aqui também, né? Celso... Olha, tem que trazer todas as representatividades do funcionalismo civil e militar. O caso do nosso colega aí, aposentado, que não recebeu, certamente deve ter ficado para trás aí licença-prêmio, outros direitos que talvez não recebeu no curso do seu trabalho, antes da aposentadoria. Isso está sendo um problema seríssimo aqui do Distrito Federal. E o governo atual que está aí, nós estamos preocupados porque os que estão aposentando hoje, esse ano, todos os colegas que já estão aposentados, ele suspendeu o pagamento das licenças prêmios. E nós, o Sindireta, ingressou na justiça, nós ganhamos o direito que o servidor tinha de receber a licença prêmio pós-aposentadoria. Inclusive, amanhã vai ser um dos dias que nós estamos na expectativa de ver o calendário do governo no pagamento. Nós ajuizamos na justiça, a justiça nos garantiu o direito que nós tínhamos adquirido por lei. Agora o governo está novamente... embargando. Que olha só, Celso, esse limite prudencial que eu digo é o seguinte, o orçamento é 100%, mas se nós chegamos a 50%, cadê os outros 50% que o Hollenberg não apresenta? Onde está entrando esse dinheiro? Boa pergunta. Está sobrando muito dinheiro. Outra coisa, a arrecadação aumentou, porque aumentou tudo. Imagina a quantidade de IPTU, de PVA, de TLP, de taxa de limpeza pública, de ISS, de ICMS, mesmo em crise aí, que se arrecada. Cadê os outros 50% que o governo não fala onde estão sendo aplicados e quais são os projetos que vão aplicar os 50%, que ele só fala nos dos servidores. Isso é verdade. Então Brasília precisa acordar, tem alguma coisa errada. Com certeza, com certeza. Já está há algum tempo comigo a pergunta, talvez você possa dar um esclarecimento, Gonzaga, que como diretor intersindical, você tem contato com os outros sindicatos, né? E já mostrou isso aí, falando agora do Simpro e tudo mais, né? A Ana deve ser ligada ao SLU, perguntando a situação do SLU, né? Ela falou até um nome meio esquisito lá, mas não me lembro se é. Eu, inclusive, Celso, sou dessa carreira dos servidores do SLU, e nós estamos amargando no governo Hollenberg, porque ele utilizou do Ministério Público para poder tirar do nosso salário, eu mesmo perco por mês R$2.000. Como isso? Nós estávamos numa reestrutura da carreira de políticas públicas, que nós somos administração pública, o SLU é administração pública, foi reestruturado carreira de políticas públicas e gestão governamental.
No primeiro dia do governo Hollenberg, ele preparou o Ministério Público, entraram com ação também, que voou igual um Mirage. No primeiro dia, a carreira que já estava reestruturada na PPGG voltou novamente do SLU para resíduo sólido. E quando voltou, nós tínhamos um aumento, recebido um aumento na carreira PPGG. Voltamos para uma carreira que não teve aumento, nós já estávamos recebendo esse aumento há um ano. Redução salarial. O nosso salário retroagiu há um ano atrás. Agora você imagine, eu, por exemplo, perco 2 mil por mês. E agora montou-se um grupo de trabalho, quer dizer, para não resolver o imbróglio. E o servidor do SLU está amargando, está sofrendo, e o Hollenberg está aí despreocupado que anda de avião, anda de helicóptero, não está passando necessidade, e nós estamos sofrendo, servidor suicidando, servidor endividado no banco, porque tinha um valor de cheque especial no banco, tinha uma margem de empréstimo, virou um caos. Nós estamos sofrendo, amargando, até dizer, estou dizendo assim, ô governador, ô assessores, tem um pouquinho de alma. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando, como é que se diz, o ímpio, aí o povo geme. Nós estamos gemendo, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência e vamos reparar esse prejuízo e esse mal que se estabeleceu nos 5.500 pais de família do SLU. Uma das categorias mais amadas de Brasília, eu acho que do Brasil inteiro, do pessoal que faz a limpeza urbana, né? Nós temos uma paixão a partir do gari, que é aquele que pega no pesado ali, a todos que trabalham ali dentro, né? A gente vê esse amor no final do ano mesmo. A gente espera o caminhão passar no final do ano para deixar lá um presentinho de fim de ano. Certo, rapidamente. Que ralam e tudo mais. Aí faz um negócio desse com os meninos e com as meninas, que agora são muitas, né? Celso, rapidamente eu queria deixar aqui, só para o nosso telespectador entender, porque eu sei que o Brasil inteiro está assistindo a TV Gênesis, e é um programa de grande audiência. Hoje o serviço de limpeza urbana do Distrito Federal foi terceirizado, Celso. Não tem mais servidores, nós somos concursados. Ele foi todo terceirizado, ele foi vendido. Então os servidores estão distribuídos pelas administrações regionais, pelas secretarias, pelos fóruns, por todos os lugares. Então o servidor ele é do Estado, ele é concursado e é do Estado. É responsabilidade do governo. É complicado, né? Não é brincadeira. Um dos contratos para limpeza urbana de Brasília colocaram na orla marítima de Brasília. Copiaram um negócio lá do Nordeste, onde a empresa prestava serviço. É só morrendo de rir mesmo, né? Antes que morra de fome. Oi, Rosa, boa tarde, querida. Rosa? Oi. Diga. Eu gostaria de saber se herdeiros têm direito a precatórias. Como é que é, Rosa? Gostaria de saber se herdeiros têm direito a precatórias. Você entendeu? Sim, é óbvio. Com certeza, desde que esteja, né, no momento do processo que trata do falecimento, né, do óbito do servidor, conste lá, um bem deixado, com mas certeza. Mesmo que não tenha sido, depois pode colocar lá no sindicato, mesmo nosso procedimento, quando falece um servidor, a gente chama os herdeiros para se filiar, que seria a pensionista, né? E aí, com certeza, o direito alcança, né, os herdeiros. Porque eu mesmo sei direito, que quantos amigos que eu vi, o Papai do Céu chamou para o andar de cima, né? É verdade. Que são muitos, viu, Celso? Que a gente, mas são inúmeros. São muitos que estão falecendo. Né? E que vivia na santa esperança de receber esse precatório para dar uma guinada na vida. Mano, eu vou arrumar minha casa, meu amigo. Assim que eu receber esse precatório. Aí arrumou 7 palmos de fundura lá no Campo da Esperança. É triste, mas é verdade. E a gente, agora fica aquela história, eu estava vendo o site do Correio Brasiliense hoje e estava lá, ó, servidores insatisfeitos trocam funcionalismo público pelo setor privado. Apesar da estabilidade, a administração pública não atende às expectativas de todos os concursados. Alguns não se adaptam à realidade do setor e apostam em novos caminhos. Era exatamente a estabilidade que chamava a atenção da gente ser funcionário público. Não é mesmo? Agora, a partir do momento em que você visualiza uma estabilidade, você vai fazer o quê, Gonzaga? É difícil. Com certeza. Porque hoje o servidor público, ele não tem mais essa empolgação. O servidor público ele não tem nem garantias que ele vai estar aposentado. Porque hoje o estado mínimo chamado, que os governos, que os gestores estão trazendo para dentro da administração pública, é uma coisa totalmente descabida. Por exemplo, Brasília é capital federal, capital da República. Aqui nós hospedamos todos os poderes executivo, legislativo, federal, as embaixadas. Aqui um governador aqui, ele tem que ter muito mais cuidado em saber
que os servidores de Brasília são servidores, não é que eles sejam melhores do que ninguém, mas eles têm muito mais responsabilidade, têm mais no foco. Juscelino Kubitschek criou uma cidade para ser uma cidade administrativa, Celso. Então o governador aqui não está tendo esse zelo, não está tendo essa atenção, não está tendo esse cuidado, está sendo até omisso com a capital administrativa de servidores públicos. Paralelamente existem outros tipos de trabalho, mas quase sempre por quê? Para atender o servidor. Não é isso? É verdade. Né? E aí tem um agravante, Celso, porque o governo também encaminhou por 3 projetos à Câmara Legislativa, alterando a aposentadoria do servidor, criando um teto que não condiz com a nossa realidade. Então, como é que tu vai falar para um médico, para as categorias que hoje nós temos dificuldade de contratação de algumas categorias no âmbito do serviço público, como bem você colocou aí, quando você fala que não vai ter mais uma aposentadoria, como é que tu vai dizer que um funcionário público recebe 15 mil e na hora que ele mais precisa, que é o momento da sua aposentadoria, você só paga para ele R$ 4.600 e joga a gente para uma previdência privada, que a gente não sabe até que ponto, qual a segurança de nós como servidores públicos e apostar nesse tipo de projeto, ainda mais dentro do nosso país. Então é isso aí que leva a todo mundo realmente não ter mais aquela estabilidade, aquela vontade de virar servidor. Né? Uma delas é a aposentadoria, que você leva à integralidade. Né? E também a questão da estabilidade. De continuar recebendo, né? Então, quer dizer, se tira tudo isso, então realmente não tem mais motivação nenhuma de manter servidor público. Aqui o telespectador fala quando quer, se quiser usar o telefone e deixar a colocação também deixa. Nós temos também o Facebook Diário Brasil TV Gênesis, né? Tem alguém no fone aí? O Chico? Vou atender agora, né? Mas também pode deixar, porque deixaram algumas perguntas sobre a questão do pagamento de licença-prêmio. Tá? Deixa eu atender o Francisco, em seguidinha vou usar mais uma matéria da Ana. Tá certo. Diga aí, Francisco. Olha, eu queria saber, fazer uma pergunta. Porque eu sou funcionário público aposentado. Certo. Eu trabalhei durante 41 anos por aí. Mas licença-prêmio eu nunca gozei. Como eu sou um funcionário público da União, ele se recusa a pagar a licença-prêmio. Certo. E eu botei essa licença-prêmio na Justiça, fui bem orientado, eu tinha direito a 19 licença-prêmio e botei na Justiça, nessas pequenas casas. Eu fui lá direto e botei essa pessoa lá. Segundo eles, que isso era um problema que resolvia rápido. Mas o que acontece? Das 18, só podia pagar 19, que tem até uma faixa etária, uma certa quantia que paga. E daí pra cima não. Poxa, Chico. Aí eu peguei, dei entrada disso aí. Isso já tem uns 3 anos e agora tem mais de ano que está parado aqui da Justiça Federal. Não vai para frente nem para trás. Eu queria saber se você pode fazer isso. Tá certo, Chico. Ele é servidor federal. Quer que eu fale isso aí? Não, ele disse que é servidor nosso aqui. Não, é federal. 41 anos, Federal. Quer que eu fale isso aí? Distrito Federal. É, do que eu falo. Distrito Federal. Então, sobre essa questão aí, nós criamos uma lei complementar garantindo esse direito a todos os servidores na hora de sua aposentadoria que não gozou a licença-prêmio, que a cada 5 anos, para aquele servidor que não falta, que não teve nenhuma nota baixa na sua avaliação, ele pode tirar a cada 5 anos. Só que, devido à carência de pessoal, o governo não tem concedido as licença-prêmio. Então, o que acontece? Ele deixa para o final na sua aposentadoria. Só que agora, via ofício, o governo suspende, né, o pagamento da licença-prêmio. E aí não restou nada mais do que o Sindireto buscar a justiça, o mandado de segurança, né, para que restabelecesse esse pagamento aos servidores. Né? Quer dizer, além do Estado não honrar, né, não liberar o servidor depois de 5 anos, que muitos querem qualidade de vida, algum quer estudar e tal, né, ele deixa para o final e aí no final ele não quer pagar. Achei muito importante a matéria que a Ana fez lá junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e o comprometimento do próprio presidente do TCDF, né, falando a esse respeito. Pô, vou utilizar 2 minutinhos e você volta falando, tá bem? Coloque a matéria aí da Ana Araújo. Criado em 1960, é bom que amarrou logo o cara falando do assunto capital, no telefone que ninguém estava falando, né? O Distrito Federal é um órgão fiscalizador com a sorte que aí, tem a atribuição de auxiliar no exercício do controle externo das contas públicas, de maneira que os recursos públicos do DF sejam bem aplicados. Ao contrário do que grande parte da população pensa, o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário, sendo, na verdade, um tribunal administrativo vinculado ao Poder Legislativo.
O Tribunal de Contas do DF é composto por 7 conselheiros, que têm, dentre outras competências, a função de avaliar as contas do governador, bem como julgar as contas dos responsáveis pela administração do dinheiro público. Os servidores têm os seus direitos estabelecidos em lei, também algumas decisões judiciais, e o tribunal fiscaliza os atos do governo para que os direitos dos servidores não sejam desrespeitados. Nos julgamentos, a Corte do Tribunal de Contas tem se posicionado com imparcialidade nos processos que tratam sobre os servidores públicos, assim como o sindicato pretende que atuem no caso do ato administrativo do GDF, que suspendeu por ofício o pagamento em pecúnia da licença-prêmio, contrariando a Lei 840 de 2011, o que já está prejudicando quem se aposenta este ano. Porque além de ter prejudicado eu antes e os demais servidores do nosso colega, que está na mesma situação, vai ser atingido todo mundo geral. Eu espero que o sindicato agora age com a medida cautelar, medida de segurança, que o governador, alguém que esteja discutindo que eu, que resolva o meu problema primeiro. Nós estamos vendo que o servidor é que tem pago a conta dos desmandos de todos os governos que passaram aí pelo nosso país. Sempre quando alguém tem que pagar a conta, tiram do servidor. Isso tem que acabar. Atualmente, o Tribunal de Contas tem um efetivo de 500 servidores de carreira e 56 comissionados, fazendo parte também da base de atuação do Sindireta. Palavra forte do amigo Renato Raí, hein? Puxa vida. Incorporou realmente a figura, né, de quem analisa contas e visualiza a situação, né? Ô Celso e telespectadores, nós vimos aí a matéria do Tribunal de Contas, muito boa matéria, mas eu queria voltar ainda na pergunta anterior do Francisco, sobre a licença-prêmio, ele falou, eu entendi que ele era da área federal. Uhum. Na área federal, eles inclusive mudaram a modalidade da licença-prêmio. Lá, na Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público, todos tinham os direitos iguais. A coisa foi começando a tomar algumas diferenciações da área federal e dos estados. Então, na área federal, eles começaram a utilizar a licença-prêmio para capacitação do servidor. E antes era 12 meses que a gente tinha, e passou para 6 meses. A licença-prêmio já foi 12 meses. Na área federal, quando o servidor de um determinado tempo, como ele tem 41 anos de idade, que já está aposentado, ele ficou numa faixa que ele recebe em pecúnia. Agora, eu acredito que, devido aos problemas, nós estamos vendo um grande imbróglio no Ministério lá do Planejamento, com esse negócio das concessões, não sei se está sabendo, dos consignados. Por esses dias encontraram lá dentro uma corrupção lá nos contratos dos consignados, dos bancos, dos empréstimos, e aquilo ali está dentro desses escândalos da Lava Jato. Tudo lá foi parado, todos os pagamentos de benefícios de servidores. Vejam bem que na hora do servidor sempre aparecem os problemas. Então eu queria recomendar ao Francisco, que eu não sei qual é o sindicato dele da área federal, se é o Sindileges, ou então nos procure na Confederação dos Servidores Públicos, na CSPB. Nós estamos lá à disposição para lhe fazer os encaminhamentos jurídicos, tirar as dúvidas e acompanhar para ver por que você até agora não recebeu da área federal a sua licença-prêmio pós a sua aposentadoria. O Sindireta, ele está também ligado à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, e à nova central sindical. Então, nós, como instâncias superiores sindicais, estamos preparados, aparelhados para poder buscar o direito dos servidores, dos trabalhadores, quando assim o Estado lhe negarem, e a União. E falando em área federal, é uma coisa que me chamou a atenção, e quando a gente diz que nós misturamos bem o local com o federal, é porque a gente, como diz você, tem o parente que trabalha na área federal e tem o parente que trabalha na área do GDF. Né? É tudo igual e a gente sabe disso. Então, resultado, né? Ontem tinha um encontro para discutir com o pessoal da área federal aquele famigerado aumento que eles estão lá, um empurra para um lado, outro empurra para o outro. E o que aconteceu? A matéria aqui, ó, da Vera Batista. Na reta final, para definir o reajuste salarial dos servidores da área federal, né? Governo adiou o encontro em que deveria ontem apresentar uma contrapartida às lideranças sindicais. E você sabe quando é que termina esse prazo? Para que as coisas possam entrar e já serem consagradas a partir do ano que vem? Termina no dia 31 agora. Totalmente um descaso, né, Celso? É muito complicado, né, mano, velho? Muito complicado. Né? É difícil. Poxa vida, nós não vamos sair desse buraco, não, Ibrahim? Nossa, isso é meio difícil porque o governo, na postura, o Estado dá o bom exemplo.
Porque você vê, nas dívidas, devo, não nego, pago quando puder. Na questão dos aumentos salariais, não cumpre a legislação que anualmente é assentada de ver a inflação. Se eles cumprissem com a obrigação de sentar, chamar os trabalhadores anualmente e repassar, não teria dificuldade para a gente. O problema é esse, que eles não querem honrar, né? É um descaso total, você vê a luta que é dos trabalhadores para conseguir uma sentada, né? E o descaso do governo com relação aos trabalhadores e servidores públicos. Você vê pela representatividade do seu sindicato, do Sindireta, né? Você fala, por exemplo, de trabalhadores, né, na administração direta, autarquias, fundações, Tribunal de Contas do Distrito Federal e tudo mais. Existe alguma dessas categorias diferenciadas aqui que esteja mais massacrada do que a outra ou está todo mundo lambendo o chão? Nós estamos numa situação, primeiro, que não houve reposição inflacionária. E a inflação aí, nós sabemos que, inclusive hoje a ANEEL autorizou mais 20% na nossa conta de luz. Aí, se nós pararmos para observar como estão sendo reajustadas as tarifas públicas, ora, quanto custava há um ano atrás o quilowatt de energia? Quanto custava um metro cúbico de água? Quanto custava um litro de combustível? Quanto custava um quilo de carne? E as tarifas... O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Então, assim, das tarifas públicas, os governos parece que fazem o reajuste para outro planeta, de outras pessoas de outro planeta pagarem. Não, nos nega os nossos direitos de reajustes. Aí você perguntou quais são as categorias que estão vivendo os piores momentos. Aí eu digo, os servidores do SLU estão vivendo os piores momentos porque eles perderam o salário. Você imagina o que é um servidor tirar salário, tirar o pão de cada dia de casa. Tirar R$1.000, R$2.000, R$3.000 no orçamento de um pai de família. Então tem os servidores do SLU, tem os servidores da Secretaria de Fazenda que já estão aí também, não estão mais dormindo, que já estão na mesma situação do servidor do SLU. Até da área fazendária. Da área fazendária. E tem os servidores da carreira de apoio policial. E tem mais os colegas da Secretaria de Cultura, lá do Teatro Nacional, também Secretaria de Cultura, que já não estão mais dormindo. Então esse governo criou um terror. É o governo do terrorismo, é o governo da incerteza. Eu não sei se o Hollenberg tem algum trauma de ser servidor público, não sei. Dizem que ele no Senado entrou pela janela, não foi concursado. Chegou no Distrito Federal e veio realmente aterrorizar o servidor do Distrito Federal, um caos no comércio e uma insegurança. Então nós estamos pedindo a ele que nunca é tarde para ele poder parar, botar a mão na consciência, tirar os assessores mal intencionados, que ele estava com que disse que era mal intencionado, que levou ele a cometer vários equívocos. Mas, Hollenberg, bota a mão na consciência, administre Brasília. Uma vez no seu gabinete, Hollenberg, eu quero lembrar, você nos chamou lá, eu e Ibrahim, quando você era senador, e falou o seguinte: eu quero ser candidato a governador e vou governar com vocês, servidores públicos. Então, Hollenberg, não foi isso que você prometeu a nós, servidores, não é isso que está acontecendo. Saia dessa, como é que se diz? Dessa conversa que está na lei de responsabilidade fiscal, que não tem orçamento. Ninguém quer mais ouvir isso. Isso era no primeiro mês de governo, agora já é hora de administrar, fazer projeto e governar. Olha, depois a gente começa a acrescentar, né? Eu estava vendo as categorias que estão em greve no país, né? Rapaz, era uma lista enorme. Nós não imaginamos o que é que nós temos no país hoje em greve. E isso vai acabar acontecendo no DF, né? Complicado. Eu estou vendo a Polícia Civil com uma chamada na televisão e no rádio. Os professores também estão de possibilidade. Estou ouvindo dos meus amigos professores que a mesma coisa deve acontecer. Pelo jeito, vai engrossar o caldo, não vai não? Também, e essa área das horas extras. Essa situação de horas extras também. 2 meses sem receber. Nós estamos num movimento unificado, com mais de 17 sindicatos, já reunidos semanalmente, porque se o governo não honrar a nossa última parcela agora de setembro, é greve geral. Então você veja que o governo, ele insiste no enfrentamento com os trabalhadores e servidores públicos, né? Além de não conversar, governa através de jornais, não chama para um diálogo. Essa tese dele só de mostrar crise, os servidores não estão aceitando mais isso, mesmo porque os números não estão tão transparentes assim. Mas uma coisa é você falar olho a olho, até o servidor entenderia alguma coisa. Mas quando você se comunica por bilhetinho, complicado. Né? Porque comunicar-se via imprensa, né? E não pensa você que ele dialoga, não. O próprio Hollenberg manifestou num encontro com o Bispo Rodovalho e o Delmasso, que é, né?
distrital. Não, eu quero ir lá no programa do Celso. Amava vir aqui quando era senador, né, porque gosta dessa participação do povo e tudo mais. Aí eu entro em contato com a assessoria de imprensa, eu nem perco mais tempo. Né? O dia que eu me encontrar com o Rodrigo, aí eu falo para ele, vamos marcar aqui e tudo bem. Mas é complicado, cara. Parece que todo mundo travando. Talvez seja até servidor descontente. Aí a continuidade transforma-se às vezes no caos e muita gente aí querendo mudar o próprio zoológico, que aliás é um assunto que eu vou tratar na segunda-feira aqui. Cícero, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde aí ao diretor da Indireta. Certo. Diga, querido. Eu gostaria de saber do Ibrahim aí sobre os nossos precatórios, pô. Eu estou no quinto processo do Plano Collor, até hoje não recebemos nada. E já tem 20 e tantos anos aí. Eu gostaria de saber sobre os precatórios aí, amigo. Tá boa certo. Tarde, Celso, boa tarde aí aos amigos. Tá. Um grande abraço. Antes de você falar, Ibrahim, eu posso colocar aquela matéria de vocês de direta, né? Até a moça bonita está do lado ali, que fez a matéria. Coloca aí, por favor, a Ana. A situação de grande parte dos servidores que espera há anos pelo recebimento de dívidas de precatórios está prestes a ser resolvida. Isso porque o governo federal publicou uma lei complementar, permitindo que os estados utilizem parte dos recursos de depósitos judiciais para o pagamento destes valores. Com a sanção da lei, ficará mais fácil do GDF cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de até 5 anos para que os estados quitem todas as dívidas de precatórios. Aqui no Distrito Federal, a estimativa é que o governo tenha cerca de 2,8 bilhões em dívidas de precatórios, gastando atualmente 25 milhões por mês para o pagamento destes valores, que são referentes a débitos que o Estado tem com o cidadão que entrou na Justiça contra o governo ou algum órgão público. 5 anos ainda é muito tempo para ser pago o que é devido, né? Acho que deveria ser até menos tempo, né? Mas 5 anos já está de bom tamanho, tomara que realmente os estados cumpram essa decisão e passem a observar esse verdadeiro direito que é do trabalhador, que é do servidor, que é da sociedade, que é dos empresários também, né? Antes que você fale, Ibrahim, você, Gonzaga, quantos servidores, meus amigos, que eu vi morrer, né? A idade chegou e a pessoa foi para o andar de cima esperando receber um precatório desse que poderia ter feito a diferença na vida deles, né? Meu Deus do céu. Tem novidade ou não tem nessa história? Agora o Supremo Tribunal entendeu, até para dar um ponto final nisso aí, nos estados, por conta dessa protelação de pagamento. Você veja, tem dívidas aí, ainda dá mais 5 anos. Eu queria ser, como cidadão, eu dever no Estado, eu queria ter essas prerrogativas. Em ações transitadas que o sindicato tem, você viu aí o nosso filiado aí, de 20 anos você tramitando dentro do tribunal para sair com a medida, trânsito e julgado. E aí você tem uma matéria igual de 1990, que é o Plano Collor, que depois de 10 anos nós conseguimos o precatório dessa dívida, porque o governo realmente não honrou aquele gatilho daquela época, porque você sabe que a classe trabalhadora, em 1990, era gatilho a cada 3 meses. Enfim, estamos falando em matéria de 1990, 25 anos depois. E aí, agora, nós, com nossas medidas, através das nossas confederações de servidores públicos, juntamente com a Ordem dos Advogados, nós conseguimos pressionar essa matéria junto com o Supremo, para dar uma resposta para a gente, onde saiu que até 2020 todos os estados terão que honrar todos esses pagamentos. E além do mais, nós também botamos uma obrigação de fazer de 1,5% da renda líquida seja depositado, que hoje está dando a cifra de 25 milhões de reais. E isso ainda é pouco, porque se você pegar a dívida do Estado, que é 2 bilhões, daria hoje mensal 50 milhões para pagar. E aí eu concordo com você quando você fala que há muitas pessoas já até faleceram. Verdade. Né? Quer dizer, essa morosidade da justiça é muito ruim. E aí a gente traz aqui também para a discussão, você vê que na América, nos Estados Unidos, quando o Estado deve
alguma dívida, é no máximo em 12 meses, já acha muito tempo. 12 meses! E nós estamos falando de matéria, trânsito julgado, de 1990, 25 anos. E aí o governo agora ainda passa mais 5 anos. E aí, existe um agravante. O próprio governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, foi ao Congresso Nacional pedir que abrisse as prerrogativas da obrigação de fazer de 1,5% para não honrar com esse pagamento e ele ter o direito de mexer com esse dinheiro que ele faz o depósito de 2,5 bilhões, dando a justificativa que está numa crise dentro do GDF, que ele precisaria desse dinheiro para custear outros pagamentos. Celso, o que mais a gente fica perplexo em ver é o seguinte, é a falta de compromissos, porque é o seguinte, você tem dificuldades, é normal, nós sabemos que o mundo está em crise, as bolsas lá na China ontem, hoje estão despencando, destrambelhando tudo, hoje aqui em São Paulo, a nossa bolsa aqui de São Paulo também, mas é o seguinte, nós sabemos que os tempos não estão fáceis, mas ninguém está aqui buscando facilidade, nós queremos administrar e governar situações alternativas, criatividade. Criatividade, não papo furado. Nós queremos não papo furado, essas rodas de conversa que viram papo furados. Queremos compromisso. Certo. Mas aí ele surge numa roda de conversa, porque você dá direito ao diálogo. Ao contraditório. Fala, o outro escuta e o outro fala, e aí as coisas chegam. Agora, se comunicar do jeito que está se comunicando, fica difícil. Porque eu citei, não adianta. Eu até gostaria de defender o governador aqui, mas eu não tenho o retorno do que está acontecendo. Ele próprio poderia sentar aqui e a gente até estourava o tempo. Eu não posso estourar mais o tempo, estamos arrematando agora. Obrigado por ter vindo. Se tiver algum recado para os amigos ligados ao Sindireta, por favor. Tá certo. Quero agradecer a participação de todos, né? Nós somos lá do Sindireta, estamos ali no setor de diversão sul. E você, servidor público, que se sente que está prejudicado por algum direito seu adquirido, nos procure o nosso departamento jurídico, ou então ligue ao sindicato, participe das nossas ações sindicais, porque a gente precisa agora estar unido, né, para que a gente blinde o contra-cheque do servidor, porque diante de toda essa crise do GDF, o governo quer jogar no colo do servidor toda essa culpa. E nós não vamos aceitar isso aí. Mas muito obrigado pelo espaço. Eu queria agradecer o Celso de Matos, viu, Celso? Obrigado a você, a TV Gênesis, por dar essa oportunidade a nós, servidores públicos. E eu queria dizer que não há crise, mas há Cristo. Eu acho que se a pessoa colocar Cristo na sua vida, não existe crise, não existe momento. Busque em Deus, é a fonte inesgotável, é a fonte de sabedoria, é a fonte de certeza. Então, se você está angustiado, está amargurado, nós temos sempre sim que pedir a Deus que ilumine a mente desse governador que está aí, dessa presidente da República, desses gestores, porque eles chegam lá e eles querem se sentir autossuficientes. Aí não temem a Deus, não buscam a Deus e querem dar conta do recado e não dão. E o exemplo é esse. Se temer a Deus sobre todas as coisas, pode ter certeza que vai dar certo. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e tenha certeza, Deus está conosco e não nos abandonará. Esse sim, esse é fiel. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado. Ele me fez lembrar meu pastor Dorival de Oliveira, que falou exatamente, vou fazer um grande encontro na igreja no dia 7 de setembro, porque, né, parada a gente vê todo ano, o povo gritando na rua, vamos ver com certeza, mas a gente só leva pensamento negativo para esses que estão governando a nação. Está na hora de botar Jesus nessa causa realmente. Grande abraço.